A paz do Senhor, irmão. Estamos iniciando o quarto trimestre das nossas lições bíblicas da Escola Dominical Editora Betel. E queremos lembrar que esse projeto, de forma alguma, poderá substituir os estudos em classe. O nosso objetivo é fazer um breve resumo da lição, com a finalidade de proporcionar aos alunos e professores uma visão panorâmica e motivadora para os estudos a serem feitos na igreja aos domingos. Nessa oportunidade, quero também agradecer aos nossos irmãos e amigos que nos têm apoiado, acompanhado, incentivado, e especialmente ao pastor Dirceu de Paula Filho, nosso presidente, e a toda a diretoria da nossa querida AD Angra, Ministério de Madureira. Lição número 1. Neemias, um homem dedicado à obra de Deus. Essa lição vai ser ministrada no próximo domingo, dia 7 de outubro de 2018. O nome Neemias significa aquele que Deus consola, ou seja, confortado por Deus. Esse homem, irmãos, ele é um belo exemplo de um político honesto, que servia a Deus e ao seu povo com dedicação, única e exclusivamente por amor, não buscando seus interesses pessoais, mas, como veremos nas lições desse trimestre, se sacrificando e até mesmo deixando, como ele diz no texto, não comi o pão do governador, isto é, ele até rejeitou os privilégios como governante. O texto áureo diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Esse texto estará sendo comentado detalhadamente nos tópicos 2 e 3 da nossa lição. A verdade aplicada diz: na bonança ou na crise, a constância na oração é o pilar que concede ao cristão equilíbrio necessário na caminhada rumo ao céu. Esse tema estará sendo abordado com muitos detalhes no tópico 3 da lição. Os textos de referência encontram-se em Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esses versículos também serão comentados no tópico 1 da nossa lição. Objetivos da lição: apresentar quem foi Neemias. Segundo objetivo, identificar o contexto histórico-político da época em que Neemias viveu. Terceiro objetivo, mostrar como as reações de Neemias podem ser úteis para os cristãos hoje. Os dois primeiros objetivos serão alcançados nos comentários do tópico 1. E o terceiro objetivo será alcançado nos comentários dos tópicos 2 e 3. Introdução. Neemias liderou o terceiro e grande retorno para Jerusalém, depois do exílio na Babilônia. Seu interesse pelo bem-estar de Jerusalém e seus habitantes o levou a tomar uma atitude corajosa. Irmãos, na lição número 12 do trimestre passado, nós estudamos sobre as 3 grandes levas de judeus que voltaram da Babilônia para a Palestina. Recordando, a primeira, com cerca de 50 mil pessoas lideradas por Zorobabel, que deram início à reconstrução do templo. A segunda leva, com cerca de 1.800 homens, além de mulheres, crianças e servos, sob a liderança de Esdras, que reorganizou a vida social em Israel, bem como o culto ao Senhor. E a terceira leva, liderada por Neemias, é o alvo desse nosso estudo. Ponto 1. Neemias e a obra de Deus. Neemias, que servia ao rei da Pérsia como copeiro, capítulo 2, verso 1, quando foi visitado pela comitiva da qual seu irmão Anani fazia parte, demonstrando pleno interesse por Jerusalém e seus habitantes, perguntou-lhes em que estado aqueles se encontravam. Suas iniciativas, bem como suas reações, trazem grandes ensinamentos para todos nós. Tópico 1.1. Um homem que não esqueceu suas origens. Irmãos, Neemias, ele era copeiro do rei.
Ele tinha consciência de que estava nessa privilegiada função de confiança, porque a mão de Deus era com ele. Ele foi muito abençoado, mas ele sabia que da mesma forma que o pai Abraão, ele também teria que ser uma bênção. De todo aquele a quem muito é dado, muito será requerido. E daquele a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Lucas, capítulo 12, versículo 48, parte B. 1.2. Um homem comprometido. Neemias estava com o corpo presente em Suzã, capital do Império Persa. Morava no Palácio Real, mas a sua mente e o seu coração estavam na Cidade Santa, em Jerusalém. Ele estava interessado nas condições dos seus conterrâneos, não apenas por curiosidade, mas para poder usar da sua posição em benefício deles, pois queria se tornar um instrumento de Deus para abençoá-los. Irmãos, Deus usa aqueles que se colocam à disposição. Nem sempre são os mais aptos, sabe, irmãos? Mas são os disponíveis. Esses é quem Deus usa. 1.3. Um homem em constante vigilância. Em Marcos 13:33, Jesus nos adverte: olhai, vigiai e orai. Esse versículo se cumpria na vida de Neemias. Ele deixava Deus trabalhar na sua vida e, com isso, tornar-se apto para trabalhar para ele. Neemias estava sempre atento e buscava aproveitar as oportunidades, clamando ao Senhor que lhe concedesse a vitória. Tópico 2. Neemias e suas reações reflexivas. A tristeza não é uma emoção proibida ao cristão. Contudo, Neemias nos ensina que não podemos permanecer todo o tempo paralisado, cultivando tristeza e amargura. A Bíblia nos adverte a não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. O mesmo princípio pode ser aplicado à duração da tristeza. Analisemos, então, as 3 primeiras reações de Neemias. 2.1. Primeira reação foi sentar-se. Ao receber a notícia, Neemias sentou-se. Ele não era um homem inconsequente. O ato de sentar-se demonstra que buscava dominar os seus impulsos para não tomar decisões precipitadas. Lucas 14, 28, 32 nos adverte sobre a prudência antes de nos lançarmos em uma empreitada. 2.2. Segunda reação, chorar. Chorar é uma reação que Deus deu ao homem para desabafar o sentimento causado por um acontecimento negativo ou até mesmo positivo na sua vida. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz que há tempo para tudo debaixo do céu, inclusive, irmãos, para se chorar. Versículo 4. A Bíblia registra 3 momentos em que o Senhor, como ser humano, chorou. João, capítulo 11, 35, o episódio da ressurreição de Lázaro. Lucas 19, 41, quando Jesus chega sobre as portas de Jerusalém. E ele, ao contemplar Jerusalém, ele chorou. E Hebreus, capítulo 5, verso 7, registra que na sua angústia, ao ir para a cruz, Jesus também chorou. Mas, irmãos, como diz o Salmo 30, versículo 5, na parte B, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Item 2.3. Terceira reação, lamentar. Lamentar significa, em especial, falar com sofrimento ou angústia a respeito da causa da sua dor, ou até mesmo consigo mesmo, ou com alguém que nós podemos ter confiança para desabafar. Já murmurar, irmãos, significa falar ofensivamente, maldizer, ficar criticando acidamente e sem bons propósitos. Neemias, ao se lamentar, estava fazendo aquilo que está em 1 Pedro capítulo 5, verso 7.
ele estava lançando sobre ele quem? O Senhor, toda a sua ansiedade, porque ele sabia que o Senhor tem cuidado de nós. Tópico 3. Neemias e suas reações dinâmicas. Neste tópico, abordaremos outras reações de Neemias. Veremos que pode ser feita uma divisão entre elas: reações de cunho particular, de confinamento e de propósitos. A palavra de Deus afirma que após sentar-se, chorar e lamentar, Neemias tomou algumas atitudes. Capítulo 1, verso 4. Vejamos que atitude. 3.1. Jejum, uma recomendação bíblica. Jejuar, no sentido religioso, significa abster-se de alimentos por um período, com o objetivo de se mostrar a prevalência do espírito sobre a carne. Não para outras pessoas, mas para si mesmo e para o Pai, conforme Mateus capítulo 16, versículos de 16 a 18. 3.2. Oração, uma arma espiritual poderosa. A oração, juntamente com a súplica, fazem parte da armadura de Deus que o apóstolo Paulo menciona em Efésios capítulo 6, versículos de 11 a 18. Neemias não ficou apenas nas reações reflexivas, isto é, consigo mesmo, mas partiu para as reações dinâmicas, ou seja, não ficou paralisado, mas reagiu espiritualmente, jejuando e orando. 3.3. Conhecendo os elementos da oração. Orar, irmãos, é conversar com Deus. Assim como aprendemos com o Senhor Jesus em Mateus 6, de 9 a 15, a oração de Neemias não foi simplesmente uma petição, mas também ela era composta de louvor, ação de graças, arrependimento e compromisso. A palavra de Deus nos ensina a orar e, mais do que isso, orar sem cessar, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Irmãos, vale lembrar o que diz Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Conclusão. A vida de Neemias nos ensina a estarmos dispostos a servir, obedecer, abrir mão do lugar de conforto e deixar-se usar por amor à causa do Senhor. Neemias entristeceu-se, mas não se deixou dominar por esse sentimento. Ergueu a cabeça, clamou a Deus e avançou. Que aprendamos com os seus passos. A paz do Senhor para os irmãos.